Ele só tem um pão e quer repartir? A risada estourou dentro do mercadinho abafado, apertado, quente. O cheiro de farinha velha misturado com o cheiro de suor e óleo de fritura queimado enchia o ar. Gente cansada. Gente preocupada. Gente com fome. Pedro, magrinho, pele fina, braço ossudo, segurava um pão redondo com as duas mãos, como quem segura um tesouro. Ele não piscou. Não soltou. Não devolveu. Só respondeu, calmo, como quem tem certeza do que está dizendo. Mas é Deus que multiplica. Não sou eu. O dono do mercado virou as costas rindo, e ninguém ali sabia, mas aquele riso ainda ia se quebrar no chão. Porque naquela tarde, Deus ia alimentar uma rua inteira. Pedro tinha 9 anos. Era pequeno de corpo, grande de alma. Morava com a mãe, Dona Lúcia, numa casinha simples de tijolo cru, lá no alto do morro. A casa tinha parede rachada, telha torta, garrafa d'água guardada para economizar, e uma geladeira que vivia mais acesa do que cheia. Eles tinham pouco. Mas tinham algo que ninguém conseguia tirar, e fé. O pai de Pedro tinha partido 2 anos antes. Partiu deixando saudade, ferramentas velhas e uma frase que a mãe repetia sempre que a panela parecia triste, e filho, quem sustenta a gente é Deus. O homem pode falhar. Deus não. Era uma semana difícil. Greve de caminhoneiros. Caminhão parado na estrada. Comida presa longe. Mercados vazios. O feijão sumiu. O arroz sumiu. O leite virou coisa rara e cara. A fome começou a ter rosto. A ter nome. A ter endereço. No bairro inteiro, só um lugar ainda estava aberto, o Mercadinho São Jorge. Pequeno, escuro, prateleira já quase pelada. Mas era o único com pão. E o dono, Amadeu, era conhecido. Língua grossa, coração duro. Sempre dizia em voz alta, para quem quisesse ouvir, aqui não tem fiado, aqui não tem pena e aqui ninguém me enrola. Quer comer, paga. Quer milagre, vai para a igreja. Porque Deus não paga a conta aqui. Naquela manhã, Pedro entrou com uma nota amassada de R$ 2 e 2 moedinhas fazendo barulho de esperança no bolso. Pediu um pão. Só um. Amadeu pesou, passou no balcão e empurrou para ele sem nem olhar nos olhos. Até aí, normal, e menino pobre comprando pão. Mas tudo mudou quando Pedro olhou para fora. Do lado de fora, tinha uma fila de gente com fome. Idoso tremendo. Mãe com bebê no braço. Vizinho que ele conhecia desde pequeno. Gente que ele amava. Ele olhou para aquela fila e falou alto, simples, direto, sem medo de passar vergonha. Quem quiser pode comer comigo. A gente reparte. O mundo parou. Silêncio. E então veio a gargalhada. A risada de Amadeu explodiu dentro do mercadinho. Ele apontou pro menino e repetiu, quase gritando para todo mundo ouvir e rir também. Olha isso. Ele só tem um pão e quer repartir? Você acha que é quem, garoto? Jesus? Alguns riram. Outros balançaram a cabeça com pena. Uma mulher cochichou, coitadinho, deve nem ter comido hoje. Teve homem que falou, vai multiplicar aí, profetinha. Faz o show pra nós. Não era riso leve. Era riso que machuca. Pedro ficou vermelho. Mas não devolveu o pão. Apertou mais ainda. Como quem protege um milagre que ainda não aconteceu, mas já é real no coração. Dona Lúcia ouviu a confusão, entrou correndo, com o cabelo preso às pressas e o rosto cansado de mãe que dorme pouco e ora muito. Que tá acontecendo aqui? Amadeu abriu os braços, debochado, e respondeu alto. O seu filho acha que vai alimentar o bairro inteiro com um pão. Ele acha que Deus vai descer aqui só porque ele pediu. E ele riu. Aquela risada foi mais pesada que grito. Foi humilhação pública. Gente olhando para eles como se fé fosse coisa ridícula. Mas Dona Lúcia não abaixou a cabeça. E se Deus quiser fazer, ela perguntou. Amadeu encheu o peito e respondeu com o orgulho de quem acha que manda no mundo. Deus. Deus não paga a conta. Quem paga a conta sou eu. Quem manda aqui sou eu. Quem decide quem come sou eu. Foi cruel. Foi frio. Foi sujo. Pedro respirou fundo. O menino ergueu o rosto e disse, com voz tranquila e limpa, não agressiva, não desrespeitosa. Apenas verdadeira. Jesus também só tinha 5 pães e 2 peixes. E todo mundo comeu. Ninguém voltou com fome. Não foi grito. Foi lembrança. O mercado inteiro ficou em silêncio.
Quem zombava ficou sem fala por um segundo. Quem ainda lembrava da Bíblia sentiu um arrepio subir pelas costas. Amadeu se inclinou para frente e falou entre os dentes. Então prova. Vai lá fora. Alimenta essa fila inteira. Se sobrar alguém com fome, eu volto e conto para todo mundo que você é mentiroso. E digo que sua mãe cria mentiroso. Aquilo doeu. Doeu em Lúcia mais do que se fosse nela. Mas ela entendeu ali que aquilo já não era sobre pão. Aquilo era guerra espiritual. Ela botou a mão no ombro do filho e disse baixinho, só para ele. Filho, se Deus mandou você dar, você dá. O resto é com ele. Pedro assentiu. E naquela hora, um menino de 9 anos tomou a decisão que muito adulto não tem coragem de tomar, ele escolheu acreditar. Ele saiu do mercado com o pão na mão. E atrás dele saiu a fome do bairro inteiro. A rua estava quente. O asfalto brilhava. A poeira grudava na pele. Tinha idoso encostado na parede porque as pernas já não seguravam. Tinha mãe com bebê chorando de fome no colo. Tinha homem forte, trabalhador de obra, com o olhar quebrado de quem não comia direito desde ontem e agora estava com vergonha de pedir comida na frente dos outros. Era muita necessidade junta. Muita dor junta. Mas também muita esperança presa por um fio. Pedro subiu num degrau quebrado da calçada e levantou o pão com as 2 mãos. Não fez discurso bonito. Não chamou atenção para si mesmo. Não quis palco. Ele só fechou os olhos e orou. Jesus, o Senhor tá vendo. O Senhor sabe que eu não tenho quase nada. Mas o Senhor também sabe que eles estão com fome. Eu não quero aparecer. Eu não quero que falem de mim. Eu só quero que ninguém aqui vá dormir sem comer. Então, se isso é vontade do Senhor, multiplica. Mas se não for, escala minha voz agora e me faz parar. Não era palavra decorada. Era conversa de filho com pai. O ar mudou. As conversas baixas pararam. Até quem tinha feito piada ficou quieto. A rua inteira ficou em silêncio, um silêncio pesado, santo, respeitoso. Dona Lúcia chorava, mas não era desespero. Era quebrantamento. Era aquele choro que só mãe de oração conhece. Uma senhora idosa, muito magrinha, a mão tremendo, chegou perto. Pedro olhou para ela como quem olha para a própria avó. A senhora quer primeiro? Ela hesitou. A voz mal saía. Quero, meu filho. Faz 2 dias que eu como menos para deixar pro meu neto. Pedro partiu um pedaço e colocou nas mãos dela. Depois partiu outro e deu para uma criança de olho fundo. Depois partiu outro e deu para um homem que mal se mantinha em pé. E foi aí. Foi aí que começou. Uma mulher, lá atrás, levou a mão à boca e sussurrou. O pão não tá diminuindo. Um senhor apertou os olhos, como quem tenta conferir se não está vendo errado. Ele já deu 4 pedaços, 5, 6, e o pão tá igual. Amadeu, da porta do mercado, tentou rir outra vez, mas a risada não saiu. Só saiu um sopro preso. Pedro levantou o pão de novo e disse. Senhor, se é o Senhor mesmo, continua. E continuou. O pão não acabava. Pedro repartia, 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 e o pão continuava inteiro. Quente. Cheiroso. Macio. Pão de forno, pão vivo, pão de cuidado. Uma mulher começou a chorar com as 2 mãos no rosto. Glória a Deus! Ele não abandonou a gente. Eu achei que Deus tinha esquecido da nossa rua, mas ele tá aqui. Um homem, aquele que minutos antes estava zombando, caiu de joelhos na calçada. O corpo inteiro dele tremia. Me perdoa, Senhor, me perdoa, se eu falei besteira, se eu falei que milagre era invenção para enganar pobre, mas eu tô vendo, se eu tô vendo. Alguns começaram a erguer as mãos. Outros começaram a cantar baixinho um corinho antigo, desses corinhos simples que a avó cantava lavando louça, falando de Jesus como amigo fiel. E aquela calçada pobre virou altar. Não tinha parede pintada. Não tinha vitral. Não tinha cruz de madeira na frente. Não tinha microfone. Mas tinha presença. Tinha reverência. Tinha gente quebrada sendo restaurada. E tinha Jesus. Dona Lúcia já não conseguia ficar em pé. Ela chorava e dizia, repetindo, repetindo, repetindo. Toda a honra é tua, Jesus, toda a honra é tua, toda a honra é tua. Amadeu, o homem que sempre dizia a Deus não paga a conta, estava mudo. Ele tentou dar um passo para trás, mas as pernas fraquejaram. Ele caiu de joelhos no meio da rua, na frente de todo mundo, sem orgulho, sem máscara.
Eu ri, e ele falou, engolindo seco. Eu ri da fé dessa criança, e Deus desceu aqui na minha frente. Ninguém tocou nele. Ninguém precisou dizer: tá vendo? O próprio Deus já estava falando direto com ele. E Pedro continuava. Ele não se colocava como herói. Não exigia nada. Não fazia cena. Ele só entregava pão. Partia e entregava. Partia e entregava. Partia e entregava. Criança recebeu. Idoso recebeu. Gestante recebeu. Viciado recebeu. Até o cachorro de rua, que vivia fuçando o lixo do mercado, recebeu um pedaço e deitou satisfeito ao lado da porta. Quando a última pessoa da fila recebeu e ninguém mais ficou sem comer, Pedro olhou para as próprias mãos. O pão ainda estava lá. Inteiro. Do mesmo tamanho. Do mesmo jeito. Ele ergueu o pão pro céu e falou, emocionado, misturando choro e sorriso. Tá vendo, mãe? Deus ainda multiplica. Ele não mudou. E teve gente que jura até hoje, que naquela hora, o sol bateu nele e parecia que ele tinha luz em volta. Outros dizem, eu ouvi um canto. Não tinha caixa de som, mas eu ouvi um canto. Cada um contou de um jeito. Mas ninguém negou. Quando todo mundo já tinha comido, a rua ficou num silêncio diferente. Não era mais silêncio de fome. Era silêncio de respeito. De reverência. De aqui aconteceu algo que não é desse mundo. Amadeu chorava sem parar. O avental dele, sujo de farinha, já estava molhado de lágrima. E ele começou a falar, não pro menino, mas pro céu. Me perdoa. Eu tratei a fome do meu bairro como negócio. Eu tratei gente como número. Eu falei que Deus não faz nada. Mas Deus fez aqui, na minha porta, e eu quase impedi. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu zombei. Eu chamei de mentira o que era tua mão. Os moradores se aproximaram e colocaram a mão no ombro dele. Não para acusar. Para orar. Era a primeira vez em anos que oravam por Amadeu, e não contra Amadeu. Ele levantou trêmulo, entrou no mercado, rasgou um pedaço de papelão e pegou um marcador grosso. Escreveu devagar, chorando enquanto escrevia. Hoje o pão é de graça. Deus multiplicou aqui. Eu tô devendo para ele. Colou a placa na porta com fita larga. Aquela placa mudou o bairro. Gente que nem tava lá veio olhar. É verdade mesmo? Isso aconteceu de verdade? E quem tinha visto respondia sempre igual, e eu vi. Eu comi. Eu tava lá. Naquele mesmo dia, Amadeu abraçou Pedro na frente de todo mundo. Não foi abraço rápido de adulto educado. Foi abraço de homem quebrado que reconhece, e eu estava cego. Agora enxergo. Obrigado, menino, ele disse soluçando. Você me lembrou que Deus ainda anda nessa rua. Pedro balançou a cabeça e respondeu, puro. Não fui eu, moço. Eu só segurei o pão. Quem alimentou foi Jesus. E depois começou outra multiplicação. Mas agora não era de pão. Era de coração. Os vizinhos passaram a cuidar uns dos outros de um jeito que não existia antes. Quem tinha um pouco de arroz dividia. Quem tinha leite sobrando batia na porta daquela mãe de bebê. As crianças começaram a brincar de a multiplicação do pão. Elas pegavam um pão comum, partiam em pedacinhos e diziam umas pras outras, que ninguém passa fome no nosso bairro, porque Jesus mora aqui. E o mercadinho, que era visto como caro e fechado, virou ponto de socorro. Teve dia em que o povo entrava lá não para comprar, mas para pedir oração. Teve noite em que Amadeu fechou mais tarde porque um vizinho entrou chorando, dizendo: eu não aguento mais essa vida, e saiu dali abraçado, alimentado e crendo de novo. E todo começo de manhã, antes de levantar a porta de ferro, Amadeu começou a fazer algo que nunca tinha feito na vida. Ele orava. Ele colocava a mão no balcão e dizia baixinho: Senhor, usa minhas mãos para alimentar e não só para cobrar. Hoje, eu quero que esse mercado seja teu. E o bairro comentava. Ele agora acredita, porque ele viu. O povo daquele lugar nunca esqueceu. Eles chamam aquele dia de o dia do pão que não acabava. Mas quem viveu sabe, não foi só sobre pão. Foi sobre Deus lembrando um povo cansado, que eu ainda cuido de vocês. Pedro cresceu. Virou homem. Virou trabalhador honesto. E mais tarde, virou padeiro. Toda fornada que ele tirava do forno era oração. Ele colocava o pão quentinho na mesa e sussurrava: Senhor, que esse pão chegue onde tem necessidade. Multiplica de novo. Multiplica dentro da casa.
Multiplica dentro do coração. Não deixa ninguém ir dormir com fome, nem de corpo, nem de alma. Amadeu envelheceu mudado. O homem que um dia disse a Deus não paga a conta começou a dizer outra frase para quem entrava sem dinheiro. Se você tá com fome, entra. Aqui ninguém vai embora sem comer. E quando alguém elogiava e dizia isso é caridade bonita, seu Amadeu, ele balançava a cabeça e corrigia. Não é caridade. É restituição. Eu devo para Deus. Muita gente que zombou naquele dia se converteu depois. Alguns voltaram para a igreja. Outros voltaram a orar antes de dormir. Outros voltaram a chamar Jesus pelo nome, não por medo, mas por amor. E até hoje, quando alguém duvida, sempre tem uma voz que se levanta e diz: escuta, eu tava lá. Eu o vi. Ele só tinha um pão, mas Deus tinha o resto. Glória a Deus.